Terceira camada, utilizou todos. 6. Daqui, ó, uma coisa interessante. Quando você chega aqui no 3P6, você tem a alternativa de você escolher, né, entre o D ou, né, o 5S2, né? Mas pela regra, você pega de cima da direita para a esquerda, né? Você vai da direita para a esquerda, subindo aqui, ó, você volta para cá. Daqui para cá, como essas setas estão indicando aqui, beleza? Então vamos lá. Então vão aí, né? Vocês sabem que para conseguir nós conseguimos resolvermos essa questão, vocês têm que o quê? Praticar, não é isso? Não é assim? Então a letra D a gente tem na primeira camada 2, na segunda 8, na terceira tem 18, né? Na terceira camada já utilizou o 3 de 10, ó, 3, 16, 17, 18, né? Puxou para a quarta camada, 4S2, né? Depois de 4S2 tem o que? 4P6, só que na última camada ele só utilizou 4, então significa aqui que ele tirou quanto dos 6? Apenas 2, né? Ele tirou apenas 2, por isso que ficou na última camada 4. E por aí vai, viu, galera? Então vão conferindo aí, né? 2 na segunda 8, na terceira 8, na quarta camada aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta camada, ele já utilizou quanto? 7. Então quer dizer que eu utilizou esses 6, 7, 8 e apenas mais um, né? Ao invés de utilizar os 10, ele utilizou apenas 7. E por aí vai, certo? Deixa eu apagar aqui. Qualquer dúvida pode retornar, beleza? Então tem o auxílio do livro também aí, como auxílio também dos vídeos e o auxílio também da internet, não é isso? Então, e o auxílio do professor, com certeza também, mas também tem que haver o interesse, não é assim? Então, vamos lá. Próxima questão. Calcule o que é pedido, né? O elemento químico B possui 20 nêutrons, né? Então ele fala aqui que o elemento B possui 20 nêutrons e ele é isótopo do elemento químico, né? O que são elementos isótopos, né? Você procura lá. Ele fala que é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. Ele fala que o elemento químico A possui 18 prótons, beleza? E isóbaro do elemento químico B. O que são elementos isóbaros? Né? Aí você tem que lembrar lá, né, da aula passada, que tem 16 nêutrons. Então, falar que o elemento químico C tem 16 nêutrons, o elemento químico A possui 18 prótons e o elemento B possui 20 nêutrons, certo? E o que ele pergunta? Com base nessas informações, calcule Z e A, respectivamente, dos elementos B e C. Quem é Z e A? Que danado é Z e A? Lembram lá? É porque eu esqueci de colocar aqui, não é? Eu ia colocar para vocês aqui a imagenzinha novamente, mas no slide tem. Na formação lá, para você caracterizar um elemento químico, você tem que saber, né? Na estrutura do elemento X tem Z e quem é A, né? Pode trocar dependendo do elemento, né? Dependendo do livro que for aceito, não é, essa organização. Mas enfim. Então a resposta aqui temos o que? Se os elementos A e B são isótopos, apresentam o mesmo número atômico Z, não é? Que é igual a 18, não é? Já que podemos calcular a massa do elemento B jogando na fórmula. Então A é igual a Z mais N. Logo o elemento B apresenta A igual a 38, né? Se os elementos, então ele conclui, se os elementos B e C são isóbaros, logo ambos possuem a mesma massa, que é igual a 38. Então, para acharmos o número atômico do elemento C, vamos utilizar nessa fórmula, né? Aqui, ó, onde Z é igual a 22. Então, a gente já conseguiu achar aí, né, quem é Z e quem é A dos elementos B e C. Então, temos aqui a resposta, né? A massa 38, né? E o número de elétrons 18. E do C, a mesma massa, 38. O
a própria questão já diz, né? Então percebam que a leitura é muito importante, beleza? Ele fala que um é igual ao outro, né? Mas também tem que ter alguns conceitos já ao pé da letra, beleza? Então temos nossa resposta aí, B e C, né? Com os respectivos números atômicos e as possíveis massas. Tranquilo? Segunda questão, ele parece um pouco, né? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, né? Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa, beleza? Então tem Z e A são diferentes. O magnésio possui isótopos de massa igual a 24, 25 e 26. Os isótopos de magnésio possuem números de nêutrons respectivamente iguais, né? Ele fala que os elementos isótopos do magnésio vão possuir respectivamente quantos números de nêutrons, né? Como é que a gente consegue achar o número de nêutrons, né? A gente pega aqui, ó, se ele fala que o elemento é isóbaro, isótopos, né? Então é o seguinte, nossa resposta aí, né? A do magnésio, os isótopos de magnésio, né, possui 12, beleza? Né? Já que eles são isótopos, né, eles possuem números de massas iguais, né? Só vai possuir números de nêutrons diferentes, beleza? Então se eu pegar aqui, ó, 24 menos 12, 12, 25 menos 12, 13, 26 menos 12, 14. Então eu vou achar respectivamente os números de nêutrons, né, que a questão está me pedindo, beleza? Vamos lá, próxima questão. Um elemento químico é caracterizado por seu o quê? O que caracteriza um elemento químico? Número de nêutrons, número atômico, número de elétrons, número de massa ou lugar na tabela periódica? Né? O seu número atômico, né? O número de nêutrons e de elétrons e de prótons é praticamente o mesmo, né? Então o seu número atômico é o principal que vai diferenciar. O lugar na tabela periódica vai ter referência a várias outras estruturas que o elemento pode indicar, né? Mas isso é uma questão de organização. O conceito de elemento químico está relacionado com a ideia de átomo, não é? Você sabe que a união de átomos, né, forma uma molécula, a união de moléculas forma substância e se você, né, unir substâncias, você vai transformar em misturas, né? Se um átomo ele vai perder ou ganhar elétrons, ele para de ser chamado de átomo e é chamado de íons. Tranquilo, né? Então foi um breve resumo aí, né, de átomos, moléculas em íons, substância pura e mistura. Vocês vão ver tudo isso aí novamente, beleza? Terceira questão. O átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons e 17 elétrons. Então o número de prótons e de elétrons é o mesmo, né? Então possui um número atômico no número de massas iguais a, mais uma vez, o átomo constituído de 17 prótons, 18 nêutrons, né, e 17 elétrons. Possui o número atômico e o número de massa igual. Então ele está perguntando aí qual é o número da massa e qual é o número, né, atômico. Né? Se a gente pegar aqui, cadê o pincel? Se você pegar aqui, cadê, rapaz? Achei. Aqui, né? Número de prótons é igual ao número de elétrons. Tranquilo? Se eu pegar, então a formulazinha pega o que? Esse mais esse, né? A gente acha o número da massa, beleza? Tô lembrado lá, né? Z é igual a A mais N. Tranquilo, né? Se pegar 18 mais 17, a gente acha a nossa massa. Tranquilo, né? Deixa eu apagar aqui agora. Vamos lá. Indica a alternativa, né, que complete as seguintes lacunas no período. Um elemento químico ele é representado pelo seu símbolo ou nome. É identificado pelo número de prótons e